Olá, voltei então para trazer para vocês informações a respeito do visto para a procura de trabalho em Portugal. Que informações são essas? Vou ser muito direto ao ponto, este vídeo não vai ser tão demorado, porque eu quero neste vídeo mostrar para vocês o passo a passo do preenchimento do formulário no portal eVisa, que já está disponível para solicitação e aplicação de vistos em Portugal. Como vocês sabem, vocês podem fazer esta solicitação desde que vocês não tenham a jurisdição exclusiva da VFS Global para fazer as solicitações via VFS Global. Mas eu vou passar essas informações todas para vocês. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Lucas Abad, sou professor e também sou advogado, e como advogado atuo na área de direito migratório em Portugal. E todos os dias tenho consultas jurídicas e, em especial, nesta época agora, nesta fase, ou nesta altura, como dizem em Portugal, apresento para os meus clientes como fazer nas consultorias a aplicação do visto para a procura de trabalho, certo? Que documentos são necessários, que orientações são específicas, e hoje eu vou trazer para vocês um pedaço, uma parte, né, do que é abordado e tratado nessa consultoria, ou seja, vocês aqui terão acesso a informações que são passadas a clientes meus na advocacia também. Então, esse vídeo serve para ti que estás a solicitar o visto para a procura de trabalho em Portugal e também para ti que é advogado ou solicitador e trabalha na área do direito migratório com algumas informações básicas que nós temos até a data de hoje, 5 de novembro de 2022, certo? Vamos então ao que interessa, sem muita enrolação no dia de hoje. Nós vamos, inicialmente, deixa-me compartilhar a tela com vocês. Nós vamos inicialmente tratar sobre os tipos de visto, que eu quero apresentar para vocês o site do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Vamos lá. Compartilhando a tela em 3, 2, 1. Aqui está. Espero que estejam todos vendo já essa tela compartilhada. Nós estamos no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na parte dos vistos, certo? E aqui, vocês que já me seguem há um tempo aqui, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, vocês têm acesso já essa discussão que eu fiz. Então, não vou entrar aqui em detalhes, só para dizer a vocês que o site já está atualizado e o link estará disponível na descrição deste vídeo, com as informações sobre os vistos de estada temporária, residência, e também as informações de que já estamos aqui com os detalhes, não detalhes, né, mas as abas específicas para o acordo de mobilidade, CPLP e procura de trabalho. Entretanto, como vocês podem ver, até a data de hoje, 5 de novembro de 2022, nós não temos ainda informações sobre esses tipos de vistos aqui, tá bem? O outro ponto importante que eu quero trazer para vocês é aqui no link de documentação instrutória. Nós temos aqui CPLP, ou seja, as informações necessárias à aplicação do acordo CPLP, e também as informações sobre procura de trabalho, com a documentação geral, que é o que eu vou mostrar para vocês agora neste momento. Vocês vão, para solicitar o visto, acessar este link, que está ao lado aqui de vistos nacionais, onde diz e-Visa. Ao clicar em e-Visa, vai ser direcionado para uma nova página, uma nova aba que vai abrir no teu navegador, que também tu pode acessar diretamente por esse link, pedidosdevistos.mne.gov.br/vistos online. Vou deixar este link também disponível na descrição deste vídeo. Em primeiro momento, vocês devem clicar aqui em registrar, certo? Aqui se fala registrar e não registrar. Registrar ao lado do campo de login, o meu já está salvo, mas nós vamos aqui mostrar para vocês como que funciona. Registrar. Vocês vão colocar o nome, onde diz o campo apelido, vocês vão colocar o sobrenome de vocês, lembrando que nomes compostos como Maria Eduarda, João Lucas e outros nomes compostos, eles devem constar aqui no nome.
E apelido são todos os teus sobrenomes. Retirando os nomes, né, ou o nome, vocês vão ter os apelidos. Por exemplo, meu nome é Lucas Gonçalves Abade. Então, eu vou preencher Lucas e aqui eu vou colocar Gonçalves Abade, certo? Se for João Eduardo da Silva Costa, como que eu vou preencher? João Eduardo, no nome, da Silva Costa, certo? Se for este o meu nome. O utilizador é um utilizador que eu vou criar para acessar ao portal, então eu posso colocar João Eduardo 2022, por exemplo, uma palavra passe e confirmar essa palavra passe. Atenção, deve ter no mínimo 8 caracteres, sendo pelo menos um caractere especial. Qual é o caractere especial? Arroba, hashtag, ponto de interrogação, ponto de o ponto de exclamação, enfim, caracteres especiais, que não são letras nem números, e nós temos que ter um número e uma letra maiúscula na senha. Atenção para a criação da senha, confirmar a senha. O gênero vocês vão identificar, se é masculino ou feminino. Data de nascimento, vocês podem clicar em cima deste calendário para escolher o ano que vocês nasceram. E a partir do ano que vocês nasceram, por exemplo, selecionar o mês e o dia, ele já vai preencher automaticamente. Ou, com o teclado, vocês podem preencher automaticamente, primeiro o ano, barra, mês de nascimento, barra, o dia de nascimento, por exemplo. E ele já vai selecionar o dia automático. Atenção para este formato da data. A nacionalidade, vocês vão colocar a nacionalidade originária de vocês, ou seja, se vocês forem brasileiros, vai colocar Brasil. Documento de viagem. Qual é o número do documento de viagem? No mínimo 4 caracteres e máximo 20. Aqui é o passaporte. Neste campo, vocês vão colocar letras e números do passaporte. E o e-mail, onde vocês vão receber as confirmações, notificações e vão clicar em submeter. Após submeter, vocês vão voltar à página inicial, vocês vão receber o e-mail de confirmação, vocês estando com as credenciais ativas, vocês voltam para a página inicial do Evisa. Voltando para a página inicial do Evisa, vocês vão colocar o e-mail de contato, ou o próprio login de contato e a palavra passe e a senha que vocês criaram e vão clicar em iniciar sessão. Clicando em iniciar sessão, observem que o nome de vocês deve aparecer aqui e vocês podem aqui neste campo alterar os dados pessoais, alterar a palavra passe ou mesmo terminar a sessão. Importante se vocês estiverem utilizando algum computador de acesso público, né? Não deixem logado este serviço nesses computadores públicos, tá bem? No portal Evisa é possível fazer o registro único, alteração da palavra passe, a edição de dados pessoais, consultar os seus pedidos, solicitar pedidos de visto. Se tu já tem um registro único efetuado e as suas credenciais utilizadas na área de login, deve fazer o login específico, como eu mostrei para vocês. Caso contrário, vai ter que criar o login e da próxima vez para solicitar um pedido de visto. Após a autenticação, o menu trará a opção de solicitar um pedido de visto. Aqui está. Pedido de visto, certo? Vamos, então. Ao solicitar um pedido de visto, nós vamos ser encaminhados para um questionário de perguntas e respostas que vão nos direcionar para o melhor tipo de visto conforme as respostas que vocês tenham, certo? Este questionário vai ajudar vocês nesta página, que é a intenção, né? De selecionar dentre as respostas qual é o melhor tipo de visto aplicável, se um visto de estada temporária ou de residência. Voltando para o formulário. Primeiro ponto, qual é a sua nacionalidade? Um exemplo, Brasil. Que país eu vivo? Brasil. Se eu sou um cidadão, por exemplo, de outro país, que vivo em outro país, todas as indicações eu tenho que colocar aqui. Tipo de passaporte. Geralmente, nós utilizamos o passaporte comum. Se este for o seu caso, é o passaporte comum. Se você não sabe qual é o seu passaporte,
Obviamente, o seu passaporte é um passaporte comum. Aquelas pessoas que têm um passaporte diplomático, um passaporte de serviço, um passaporte especial ou outro tipo de passaporte, terão essa indicação no seu documento de viagem. Se não há qualquer indicação, é um passaporte comum. Quantos dias pretende ficar? Até 90 dias são os vistos de curta duração. Nós estamos aqui falando agora do visto para procura de trabalho, então as orientações são as orientações para o visto de procura de trabalho. Portanto, vocês devem selecionar mais do que 90 dias. Aqui nesta opção, vocês devem selecionar não, porque eu não pretendo estabelecer residência em Portugal com familiar da União Europeia. E eu pretendo ficar em Portugal, se eu estou indo para procurar trabalho, é porque eu quero ficar mais de um ano no país. Então, se eu vou ficar mais de um ano, qual é o meu motivo de estada? Dentre estas opções, eu tenho estas opções para solicitação de visto. Nosso ponto agora é para procura de trabalho, mas essas orientações servem também para os outros vistos, claro que não com as características específicas. Neste momento, nós vamos fazer de procura de trabalho. Neste ponto, ele já abre a informação, o que é muito importante aqui. Ainda que na lei não nos diga que o visto de procura de trabalho, ele é um visto nem de estada temporária, tampouco de residência, e ele, inclusive, no portal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nos traz o visto de procura de trabalho como uma categoria à parte. No questionário do Evisa, da solicitação de visto, ele traz este tipo de visto como um visto de residência, mas vamos ter atenção para os próximos passos. Eu tenho discussões sobre isso nas minhas redes sociais e vocês podem ir lá conferir, tá bem? Quais são os documentos necessários? Não é o objetivo desse vídeo aqui estender tanto e depois vocês vão ler com calma isso, tá? Ponto importante aqui. Quando tu solicita o visto pelo Evisa, tu tens três estados, quando diz resida na área ou na cidade de ou na área de. Isso significa jurisdição consular. Então, aquelas cidades que têm jurisdição consular em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, deverá dirigir-se à VFS Global, não avançar para o preenchimento online. Ou seja, não é possível fazer por aqui. Agora, se tu reside na cidade ou área de Belo Horizonte, Salvador ou Bahia, poderá, ou seja, é uma escolha sua, fazer a VFS Global ou avançar para o preenchimento. Lucas, como que eu descubro isso? Em qual cidade eu posso qual é a jurisdição da minha cidade? Quem que eu tenho que recorrer? Eu posso fazer o preenchimento online? Por exemplo, resido em Florianópolis. Em Florianópolis, nós temos, então, a jurisdição, certo, de Curitiba, para o consulado de Curitiba. Prestem atenção, essas cidades, nesse primeiro momento, não aparecem aqui, mas vocês vão ter que buscar pela jurisdição da residência de vocês, tá bem? Eu vou fazer depois um outro vídeo explicando sobre essa questão de como buscar a jurisdição, para não estender tanto este vídeo aqui. Então, vamos supor que eu resida em Florianópolis. Então, não estou em Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo, eu posso avançar para o preenchimento online. Por quê? As jurisdições Belo Horizonte, Salvador, Bahia, eu posso me dirigir à VFS e nos demais casos que não constam aqui, eu posso seguir o formulário online, tá certo? Então vamos ao formulário. O formulário, ele traz as informações básicas daquele mesmo requerimento que vocês também terão preenchido após o preenchimento desse formulário no ponto seguinte que eu já vou mostrar para vocês. Ele traz o e-mail de vocês, esse no caso é o e-mail do meu escritório, por exemplo, só para fins de demonstração aqui. E já aqui eu tenho que selecionar o posto consular. Quais são os postos consulares que aceitam o agendamento para o pedido de visto para a procura de trabalho, nesse caso, via portal Evisa? Consulado de Portugal em Belo Horizonte, Salvador, Bahia, Curitiba, Paraná, Fortaleza, Porto Alegre ou Recife, tá bem? Então, por exemplo, meu caso que eu estava a trazer para vocês. Vivo em Florianópolis. Eu vou buscar a jurisdição. Depois vou explicar um outro vídeo para vocês como faz. Vou buscar a jurisdição.
em Florianópolis, que é o consulado de Portugal, ou vice-consulado de Portugal em Curitiba. Vou preencher com os dados de apelido, apelido de solteiro, nome próprio, data de nascimento, com atenção sempre ao ano, mês e dia. Não é o nosso comum dia, mês e ano. Aqui eu tenho que preencher ano, mês e dia. Naturalidade, o local onde eu nasci, a cidade onde eu nasci, o país onde eu nasci, a nacionalidade atual, a nacionalidade originária. Qual é a minha nacionalidade originária? Bom, Lucas, eu sou brasileiro e eu sou também italiano. Portanto, então tu não tem que solicitar visto, porque se tu é nacional da União Europeia, tu não vai solicitar o visto. É outro caminho. Agora, se tu é brasileiro, argentino, por exemplo, mas a tua nacionalidade originária é Brasil, tu vais colocar Brasil. Se for Angola, vais colocar Angola, e assim vai. Essa nacionalidade atual, ela vai buscar de acordo com aquele formulário inicial que a gente preencheu, que ele foi dando as perguntas e respostas e foi direcionando nós para os vistos, tá? Sexo masculino ou feminino, estado civil solteiro, casado, viúvo, separado, divorciado, outro ou parceria registrada. As situações de união estável, elas devem estar registradas no Brasil. Eu não tenho que comprovar isso nesse momento, mas muita atenção nisso aqui, porque se for uma união estável com o instrumento público de união estável, certo? Que é aquele instrumento que eu faço no cartório, aquele documento que eu faço no cartório da união estável, vou colocar parceria registrada. Nesta parceria registrada, é importante que conste aqui, porque esse estado vai constar lá na frente quando eu precisar reagrupar, por exemplo, o meu companheiro ou minha companheira, tá bem? Este é um ponto bastante importante e interessante. Prestem atenção. Por quê? Porque o preenchimento do formulário, ele é feito, esses preenchimentos, eles são feitos de maneira geral para todos os formulários, e trazem informações muito genéricas. Portanto, se o requerente está colocando já os seus dados, no caso deste requerente ser menor, ele vai preencher aqui estas informações. Entretanto, este campo também está sendo utilizado para aqueles que querem acompanhamento, levar os seus filhos em acompanhamento. Prestem atenção que não são informações oficiais, são informações que eu recebi de clientes que buscaram essas informações nos próprios consulados, tá? E foi orientado de informar aqui, no caso de filhos menores, quem que vai acompanhar. Agora, atenção, eu interpreto este ponto como sendo de menores, mas não é aplicável para este visto. Se tu tens alguma dúvida sobre isso, coloca aqui nos comentários, porque a gente volta a falar sobre isso quando tiver informações oficiais sobre. Agora, obviamente, se vocês têm filhos e vão levar os filhos, é interessante que vocês verifiquem a situação e o contexto conforme o caso específico de vocês e façam um requerimento próprio, se for o caso. Número do documento de identidade, o registro civil de vocês, no caso do Brasil. Aqui vocês vão clicar em próxima página. Próxima página, nós vamos ter as informações do passaporte. O número, com letras e números, a data de emissão e a data de validade e o país de emissão desse passaporte, certo? No caso de ter selecionado lá, que é familiar de cidadão da União Europeia, vai ter que informar aqui os dados deste familiar. Vejam que aqui tem informações que não foram colocadas lá, portanto, são informações genéricas do formulário. A isso que eu me refiro aqui, quando menores. Ainda que alguns consulados tenham informado que devem colocar os filhos aqui, sendo que só tem um. Então, este caso é para solicitante menor, que não é o caso aqui do visto. Tá um pouco confuso, eu sei, mas é porque não são informações ainda oficiais, tá? Vou colocar os meus dados de residência habitual, onde eu resido, né? Neste primeiro momento. No caso dos familiares de cidadãos da União Europeia, né? Ou do espaço europeu. E neste ponto é o ponto de eu residir num país diferente, ou seja, eu sou um argentino que resido no Brasil, por exemplo, um brasileiro que resido na Angola, um angolano que resido no Brasil e quero solicitar o meu visto. Eu tenho que informar qual é o número do meu título de residência naquele país que eu estou solicitando o visto, se este país for diferente
do país de solicitação, da minha naturalidade, tá bem? O país de solicitação for diferente da naturalidade, ou da nacionalidade, melhor dizendo. Em relação à minha viagem, ele quer alguns dados específicos. Ele quer saber qual é a minha ocupação atual, ele quer saber a minha entidade, ele quer saber o meu endereço. De pronto, ele vai preencher conforme o questionário inicial, procura de trabalho, e nós não vamos selecionar o segundo tópico, tá? Vamos deixar selecionado, até porque não temos como alterar, e a fronteira de entrada ou rota de trânsito nós vamos selecionar aqui. Se for uma passagem direta a Portugal, tu vai selecionar Portugal. Se tiver escala em outro país, nós vamos falar, colocar aqui qual é o país de escala. Lembrando que isso é importante para a verificação das condições de entrada no espaço Schengen, ou seja, não precisa colocar aqui se o teu voo tiver outras escalas em outros países que não do controle do espaço europeu, tá bem? Então aqui vocês vão colocar Portugal, se for a viagem direta a Portugal, ou então outro país do espaço europeu, se for a viagem com escala. Próxima página, visto. Este visto em específico traz a permissão de uma entrada, conforme os documentos legais, conforme a legislação, e aqui é outro ponto muito importante. A passagem de regresso deve sim ser apresentada neste visto, portanto, nós vamos ter a data de partida, que é a data de regresso, 120 dias após o preenchimento da data de entrada. Por exemplo, vou viajar em dezembro, dia 13 de dezembro, certo? 12 de abril de 2023 é a data que deve constar o meu bilhete de regresso, ok? Informações sobre isso aqui não pode fugir do que vocês estão comprovando. Portanto, prestem atenção nesses documentos. Se tu já teve um visto anterior para o espaço Schengen, um pedido de visto Schengen, o que que tu vai fazer? Tu vai colocar sim, vai colocar a data e o número da vinheta do visto. Isso serve para cidadãos angolanos, por exemplo, cidadãos que necessitam de um visto Schengen e vão para outro estado ou já foram a turismo ou outras situações e tiveram o visto emitido. Então, nós vamos colocar sim e vamos colocar os dados específicos, tá bem? Neste ponto da autorização de entrada no país de destino final, se for o caso, é para o caso de entradas que necessitem essa autorização prévia. O que que nós vamos fazer aqui? Não é o preenchimento que já está posto conforme as perguntas iniciais lá. Referência em território nacional. Aqui está o ponto da declaração das condições de estada. Prestem atenção que neste requerimento ele traz essas informações, entretanto, o sistema nos pede e a legislação nos pede uma declaração. Vamos falar já sobre isso. Nós temos aqui, vamos colocar o nome da pessoa, onde nós vamos nos hospedar, ou mesmo, em alternativos, hotéis ou alojamentos temporários. Tenho que comprovar, Lucas? Não, não é necessário comprovar, mas é necessário que tu indique uma situação real, porque se o consulado entrar em contato e esta pessoa não confirmar, ou esse estabelecimento não confirmar a sua reserva, isso vai por terra, tá bem? Então, muito cuidado com as informações que todas devem ser verídicas, certo? Em relação às despesas e aos meios de subsistência, não vou entrar aqui nos detalhes, mas são estas opções se você for o que vai comprovar os meios ou se você tiver com vocês um termo de responsabilidade, uma carta convite, vai aqui no campo de patrocinador. Ou seja, um ou outro tem que comprovar os meios de subsistência. Não esqueçam de não cliquem em submeter, vocês vão clicar em avançar, próxima página, tá bem? Ou vocês podem navegar clicando aqui nas abas. Nos anexos, prestem atenção, volta àquela página inicial, aqueles dados iniciais com os documentos necessários, e aqui é o ponto importante. Vocês têm que ter uma fotografia tipo passe atualizada, eles pedem 2 fotografias tipo passe atualizadas em boas condições de identificação, não pode tirar selfie no celular, não pode tirar foto com o celular, deixem de preguiça.
Vão até o local onde faz uma foto, tipo passe, realizem essa foto, digitalizem e anexem ali o documento. Não façam qualquer coisa e de qualquer jeito. Tenham em conta que o pedido de vocês ele pode ser indeferido liminarmente se não estiver inteligível, ou seja, se estiver ininteligível. Eu abrir um arquivo que eu não consigo ver a foto, está escura, não está em boas condições de identificação. Eu digitalizei um documento, meu passaporte, tirei uma foto de qualquer jeito. Cadê meu passaporte? Não está aqui. Pum, tiro foto, aparece mão, aparece dedo, aparece tudo, aparece menos o documento. Todos os documentos devem estar digitalizados em PDF. Atenção! Digitalizados, com exceção da foto que deve estar em JPG, ok? Os outros documentos devem estar em PDF. Muita atenção para as orientações. Vejam que nós temos um monte de documentos. Entretanto, nós temos só 4 anexos. Então, prezem pela organização. Vocês deverão juntar esses arquivos, juntar esses PDFs em uma ordem lógica. Então, não inventem moda. Façam da maneira como tem que ser feita, num processo organizado e muito claro e inteligível. Por favor, senão vocês vão ter o visto negado, tá bem? Próxima página, o agendamento. O agendamento está automaticamente vinculado ao teu ponto de identificação quando tu identifica o teu posto consular. Eu coloquei aqui Curitiba e eu tenho estas datas disponíveis para agendamento. Lucas, hoje é dia 5. Se eu solicito hoje, eu já posso agendar para o dia 15 ir ao consulado? Pode. Se eu solicito hoje, eu posso agendar para o dia 16? Pode. Posso agendar para dezembro, janeiro, fevereiro? Todas essas datas estão disponíveis. Então, vamos supor, eu vou agendar para o dia 15 e ele vai me trazer as disponibilidades de hora. Vou agendar para o dia 16, são outros horários. Olha só, dia 15, 8, 9, 10, 11. Dia 16, 9, 10, 11. Ok, vou selecionar o horário que eu quero estar no consulado específico, que eu já selecionei lá no campo identificação, e vou clicar em submeter. A partir do momento que eu clicar em submeter, todo este formulário ele virá preenchido e com a data já da entrega deste formulário, devidamente assinado, os documentos originais que deverão ser entregues no dia agendado por vocês, e isso vai constar no início daquele formulário. Vocês vão levar lá, vão pagar a taxa do visto e vão aguardar o prazo do deferimento deste pedido, tá certo? Espero. Ah, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Pensando nisso tudo, eu criei um manual de solicitação no Evisa. Esses dados que vocês têm aqui, vocês já têm muita informação. Entretanto, nesse manual, que traz informações sobre a legislação, todos os detalhes que vocês precisam saber, vocês têm aqui orientações a respeito das fotos, do que preencher, de como preencher, de quando preencher e como devem fazer passo a passo, como eu expliquei a vocês. Passo a passo, como eu expliquei a vocês. De outro modo, vocês têm ainda orientações de como fazer os anexos com capas desses anexos que eu disponibilizei para vocês, e também deixo aqui uma questão que é a declaração com as indicações de que maneira vocês podem fazer esta declaração enquanto nós não tivermos o modelo oficial. Este material está disponível para vocês terem acesso através da plataforma Hotmart, então já está disponível, o link está na descrição desse vídeo e tenho certeza que vai ser o melhor investimento para que vocês possam fazer esse processo de maneira totalmente autônoma e independente, tá? Espero que vocês tenham total segurança e a intenção desse vídeo justamente era para que vocês tivessem segurança em solicitar o próprio visto de vocês através deste passo a passo que eu mostrei
para as solicitações do portal Evisa. Não estou a falar de VFS Global e não estou a falar de outras orientações que vocês possam ter recebido. Também, este vídeo não substitui uma orientação jurídica e tampouco uma assessoria referente a isso. Este vídeo é um vídeo exemplificativo de como essas informações devem ser colocadas no portal que está disponível a toda a gente, certo? Em complemento, vocês têm acesso a esse material exclusivo com formulários, com organização de documentos e anexos que eu disponibilizei para vocês, além das informações legais compiladas nesse mesmo material disponíveis na Hotmart para vocês adquirirem. De outro modo, vocês, por favor, deixem o like e o comentário de vocês neste vídeo e não esqueçam de fazer a inscrição nesse canal se tu não fez e assistiu até agora. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero poder ter ajudado neste ponto, esclarecido algumas dúvidas dúvidas referentes aos formulários, e estou à disposição de vocês, como vocês podem ver aqui neste canal, também no meu Instagram, @lucasgabad, e nos contatos que estão disponíveis aqui na descrição deste vídeo. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que logo logo eu já volto para falar outros assuntos interessantes com vocês, tá bem? Tchau, tchau!